A igreja pode se sentar. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos do verso 5 ao verso 11 nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 2, de 5 a 11. Se você está nos visitando, é o nosso costume pregarmos livros inteiros da Bíblia. Nós estamos aqui em 2 Coríntios, no início ainda. Segunda Coríntios 2, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz por meio do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Dá-nos atenção, reverência, santo temor por ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais fabulosas no mundo das artes é o processo de restauração. Não fosse essa outra arte, que é a restauração, e muitas obras clássicas que a gente tem hoje em dia não teriam sido preservadas. Imagine, pinturas feitas há séculos atrás, esculturas também. As coisas que o tempo, o clima, as guerras, acidentes nos museus teriam destruído várias delas. E você não ia poder, por exemplo, fazer uma fila de 3 horas para ver uma pintura pequena lá no Museu do Louvre, né? Você não ia ter esse privilégio. E nessas situações foi fundamental o trabalho de pessoas que trabalham justamente com isso, restaurar as obras, trazer de volta à vida obras de arte. E a forma como eles fazem isso é muito interessante. E eu estava pesquisando um pouco sobre restauração, e uma restauradora chamada Ana Mota, que trabalha lá no Museu de Lamas, no norte de Portugal, ela explica como é que eles fazem esse processo de restauração. E ela diz assim: o restauro de uma obra de arte nunca acrescenta nada do ponto de vista artístico. O objetivo da restauração não é fazer com que a obra fique nova. A restauração entra para mostrar como a obra foi criada pelo artista, no tempo em que ela foi feita. Restaurar, então, uma obra não é criar algo novo, não é pintar por cima. A gente pensa, né? Pintar por cima. Eles usam química, eles limpam, eles tentam, ao mínimo, pintar por cima, porque eles querem que a pintura seja a original. Eles tentam reverter, então, os danos feitos àquela obra de arte. E o resultado desse esforço são aquelas lindas obras de arte que são admiradas por milhões, todos os anos, nos museus mundo afora. Uma obra de arte, restaurar. Mas sabia que há uma obra de arte infinitamente mais bela que também precisa de restauração? É um prédio, um edifício. Um edifício singular porque ele não é feito de pedras normais. Ele é feito de pedras vivas. E o autor dele não é desse mundo. É o Criador de todas as coisas. Vez ou outra, nesse edifício, uma pedra quebra. Sai, se solta, racha. E ela precisa ser restaurada. E quem faz essa restauração é o autor, mas ele não faz sozinho. Ele faz com as outras pedras a restauração.
Como é que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? E qual que é o resultado dessa restauração? É isso que nós vamos ver nesse texto. Em resumo, nós vamos ver nessa manhã que nós devemos restaurar os nossos irmãos arrependidos à comunhão. Devemos restaurar os nossos irmãos arrependidos à comunhão. Vamos ver isso em 2 pontos. Primeiro, nós vamos ver como nós devemos restaurar esses irmãos arrependidos. E depois nós vamos ver por quê. Por que nós devemos restaurá-los. Então, como restaurar? Como nós devemos, então, restaurar os irmãos arrependidos? Nós temos estudado a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e desde o início, desde a primeira frase, Paulo derrama muito sentimento, muita emoção, muito amor por aqueles irmãos. Porque ele estava muito preocupado com aquela igreja. Paulo tinha escrito a primeira carta aos Coríntios, e essa carta não foi bem recebida por aquela igreja. Tanto é que ele muda os planos, nós vimos, e ele vai a Corinto imediatamente, quando ele sabe que não está boa coisa lá. Ele vai tentar resolver os problemas daquela igreja, mas ele não é bem recebido. Pelo contrário, ele foi afrontado quando ele vai lá a Corinto. Porque teve gente que não gostou do que ele escreveu na carta. E essas pessoas começaram a questionar o apostolado de Paulo. Quem é você para falar assim com a gente? E logo que Paulo viu que as coisas não iam se resolver logo ali, ele volta para Éfeso, escreve uma outra carta que nós não temos, uma carta dolorosa, repreendendo aqueles irmãos, principalmente os que tinham afrontado ele naquela visita triste, e instruindo a igreja a tomar providências. Tomem providências com essas pessoas. E dentre esses ofensores, parecia que havia um líder de toda essa rebelião. Paulo não dá detalhes de quem era esse homem. A gente vê aqui. Até para preservar esse homem. Porque tinha um costume, nós estamos lendo essa carta que foi feita para eles, mas já havia o costume que outras igrejas lessem as cartas de Paulo. Então, para preservar aquele irmão, ele não cita quem era. Mas a igreja sabia bem de quem ele estava falando. Nós não sabemos, mas tem indícios fortes, e os estudiosos apontam esses indícios, de quem poderia ser esse ofensor. Se você lembra bem de 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, Paulo ele manda que aquela igreja entregasse a Satanás um homem que mantinha relações incestuosas com a sua madrasta. Entrega a Satanás. Disciplinem. Excluam da igreja. Pelo nome de Cristo. Pela pureza da igreja. E a terceira razão é para quem sabe ele se arrependa. Quem sabe ele se arrependa sendo excluído. E talvez os coríntios eles tenham feito isso quando Paulo entregou a primeira carta a eles. Quando eles receberam a primeira carta. Talvez eles tenham excluído esse homem naquele tempo. E aí o homem, quando Paulo veio visitar, foi tirar satisfação. Quem é você para me excluir dessa igreja? Quem é você? E ele vai com a turminha dele. Essa é uma possibilidade. Ou talvez ninguém teve coragem de disciplinar um homem. Não teve antes, continuou não tendo, e quando Paulo chega lá, vocês vão disciplinar esse cara agora. E ele vai lá e afronta Paulo. Não vou ser disciplinado coisa nenhuma. Se foi esse homem ofensor ou não, a gente não tem certeza. Provavelmente foi, mas a gente não tem certeza. Mas sendo ele ou sendo outra pessoa, o fato é que alguém tinha sido excluído da igreja por ter afrontado a Paulo naquela visita triste. Alguém liderou aquela afronta. E é dessa pessoa que Paulo está falando aqui, nesse trecho da carta. Só que esse irmão, depois de ter feito isso, depois de ter sido excluído, ele se arrependeu. Ele voltou a si. Ele viu que tinha feito besteira e Paulo ficou sabendo disso. Tanto é que quando Paulo fica sabendo disso, logo ele ordena que a igreja restaure aquele homem. É o que nós vamos ver agora. Vai lá para o verso 5 de novo. Agora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo disse que não ia voltar para Corinto em tristeza. A gente viu no início do capítulo isso. Eu não vou voltar em tristeza. Mas embora ele tenha sido o principal alvo das afrontas,
daquele ofensor, daqueles que apoiavam, ele diz que a tristeza não era só dele. A tristeza, na verdade, ele diz, para não ser demasiadamente áspero, era de todos eles. E quando ele fala de não ser severo demais, eu não quero ser severo demais do que eu estou falando aqui, ele mostra que nem todo mundo ficou triste naquele momento. Eu imagino que o ofensor e os seus apoiadores ali ficaram bem satisfeitos com o que viram na visita. Mas boa parte da igreja se entristeceu na hora. E no final das contas, todos ficaram tristes de alguma forma. Todos. Porque houve uma grande quebra de comunhão. A igreja, queridos, ela não consegue ficar em paz quando há dissensões em seu meio. Ela não foi feita para viver assim. A tristeza toma o coração de uma igreja. E ela vai definhando em tristeza. Não importa quem ofendeu, não importa quem foi ofendido. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. Basta que seu dedo mindinho gangrene, que vai dar problema para o corpo inteiro. Paulo já tinha dito isso para eles, 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos junto com ele. E os coríntios deixam ficar muito tristes com a falta de arrependimento daquele homem. E isso motivou aqueles irmãos a afastar da comunhão. Porque ao contrário do que muitos pensam, a disciplina bíblica ela não é uma vingança contra alguém que pecou contra o corpo. Não. É, na verdade, uma tentativa de fazer o irmão voltar para Cristo, se arrepender. Se ele não está enxergando o seu pecado, ele vai sofrer com as consequências do seu pecado para que talvez ele enxergue o que ele está fazendo. E essa foi a ideia da igreja. Isso é o que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 18, que nós lemos mais cedo. Se teu irmão pecar, ele diz, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, o que é que ele diz? Ganhaste a teu irmão. É para ganhar, não é para perder. Disciplina é para ganhar. Só que nesse caso o irmão foi ganho só depois de todos os passos da disciplina. Depois que ele foi excluído da igreja, que ele se arrependeu e ele voltou. E ele foi tratado pela maioria da igreja como descrente. Só que agora ele estava arrependido, ele queria voltar. Mas a igreja não queria receber. A igreja agora que não queria receber. Por isso Paulo diz a eles no verso 6, já foi suficiente, basta. Já foi suficiente a punição feita pela maioria de vocês. Agora era a hora de restaurar aquele homem arrependido, a comunhão. Disciplina eclesiástica não é uma coisa muito simples. Não é. Na verdade, nem um pouco. Muitas igrejas, por causa disso, elas fogem da disciplina. Elas fingem que não existe. Elas rasgam Mateus 18 assim, da Bíblia, na sua prática. Só que fazendo isso, elas estão desobedecendo uma ordem direta do Senhor Jesus. Façam assim. Vocês que têm que fazer assim. Façam assim. Está lá, Mateus 18. Por outro lado, outras igrejas elas vão para o outro extremo. Elas são extremamente severas na sua disciplina. E elas não percebem que uma das principais finalidades de uma disciplina é que o irmão se arrependa e volte. E o irmão se mostra arrependido, volta, e ela fala assim, fica aí. Não volta. Fica mais, sofre mais. Nenhum dos extremos é bíblico, meus irmãos. Nenhum dos extremos é bíblico. O certo é a gente manter o equilíbrio. Não se omitir de fazer. Mas quando o propósito foi alcançado, acabe com a disciplina. É por isso que Paulo, quando ele sabe do arrependimento daquele irmão, ele logo ordena que ele seja restaurado a comunhão. E veja os 3 passos que envolvem essa restauração no texto. Primeiro, os coríntios têm que perdoá-lo. Perdoá-lo, lá no verso 7. E perdoar não é fingir que nada aconteceu, tá? Não é conseguir, né, tipo Homem de Preto, né? Apagou a memória. Não funciona assim na nossa vida, gente. Não é fingir que nada aconteceu, não é apagar da memória. Mas é dizer que aquela ofensa que o irmão fez contra nós já foi paga.
já foi paga na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Não é o que ele diz para nós? 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se arrependeu, confessou, perdoe. Eu gosto da definição do pastor Jay Adams sobre perdão. Ele diz que perdoar é uma promessa que você faz para a pessoa. Uma promessa na qual uma pessoa declara que nunca mais vai mencionar a ofensa de outra pessoa e usar isso contra ela. Não é que eu esqueci, eu não vou usar mais contra você, eu já te perdoei. A dívida já está paga, está aqui, eu já estou com a nota. Está paga, alguém pagou por você. Foi Jesus. E os coríntios, eles tinham que afirmar para ele, olha meu irmão, Cristo te perdoou e nós te perdoamos também. Nós não vamos usar isso mais contra você. Mas esse é só o primeiro passo. Esse é só o primeiro passo da restauração. Os coríntios têm um segundo passo. Os coríntios também deveriam confortá-lo. Está no verso 7 também. E a palavra confortar, no original, ela tem um sentido mais profundo do que parece no português. No português, parece que eles deviam dizer palavras de consolo. Está tudo bem, meu irmão. Fique em paz. Deus te abençoe. Não. Confortar é literalmente chamar para o seu lado. Chamar para o seu lado. Chamar para perto, chamar para andar junto e assim dar consolo àquele irmão. Já ouviu alguém falar, talvez você mesmo tenha falado, eu perdoo, mas não quero mais andar com ele ou com ela? Já viu? Super comum, né? Só que não é bíblico. Não é bíblico. Está aqui. Não é isso que a Escritura nos ordena. O perdão de verdade requer que nós chamemos a pessoa para junto de novo. Não foi isso que o Senhor Jesus fez com Pedro naquela praia? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes, igual as negações. Apacenta as minhas ovelhas. Não foi isso que o próprio Deus fez conosco, com a gente? Quando Deus me perdoou, quando Deus te perdoou, Ele falou assim, olha, eu te perdoo, mas, viu, Marcelo, não apronta mais não, fica aí na tua que eu fico na minha. Não, não foi não. Olha, você é meu filho agora. Você é meu filho, você era meu inimigo e eu vou te tratar como meu filho. Segundo passo, chamar para junto, confortar. E o terceiro passo? Confirmar o amor. Está lá no verso 8. Confirmem o seu amor para com ele. E confirmar aqui é reafirmar, é tornar público aquele fato. Os coríntios eles tinham que dizer publicamente para aquele irmão na igreja, irmão, você está perdoado, venha para junto de nós. Nós te amamos. E não só dizer isso, mas agir com base nisso. Sair das palavras e ir para as ações. E é isso, meus irmãos, que essa igreja deve fazer também. Sempre que o irmão arrependido nos buscar para ser restaurada a comunhão. Infelizmente, nós já tivemos várias excomunhões aqui. E como dói ter que excluir da comunhão alguém que está endurecido pelo pecado. Mas nós fazemos isso em fidelidade à palavra de Deus. Como um grito de alerta aqueles que estão caminhando em caminhos de morte, que estão indo em caminhos de morte. Por isso a gente tem que lembrar de orar por essas pessoas que foram excluídas. Você que está aqui há bastante tempo, você lembra de várias delas. Nós devemos clamar ao Senhor para que Ele toque essas pessoas com a mesma tristeza que esse homem foi tocado. Que o fez se arrepender, que fez voltar e pedir para ser aceito de novo. E se Deus permitir que qualquer uma dessas pessoas volte, nós devemos escancarar os braços para recebê-la de volta. Não importa o que ela tenha feito. Não importa o quão difícil isso seja para nós, porque é. Não importa se a gente acha que foi pouco o tempo que a pessoa ficou disciplinada ou não. A gente não tem que achar nada. Deus que sabe.
Deus que sabe. Quando a pessoa se arrepende, a gente tem que fazer isso. Porque o Senhor, Ele não fica cozinhando a gente. Quando você peca e vai pedir perdão a Deus, Deus não fala assim para você: fica aí no teu canto, pensando um pouquinho mais do que você fez. Que eu vou pensar se eu vou te perdoar ou não. Deus não faz assim conosco. Deus não guarda rancor da gente, Deus não fica esfregando na nossa cara. Mas espera aí, já quer pedir perdão? É. Olha o que você fez aqui. Sabe quem que faz isso? Quem é que faz isso? É o diabo. O diabo faz isso. Você se acha digno do perdão de Deus? Eu estava lendo o livro do John Bunyan. Coitado do John Bunyan. Passou anos lutando com uma coisa que ele tinha falado e ele achava que ele não tinha mais perdão de Deus por causa disso. E ele fala: o diabo ficou me azucrinando, dizendo: não, você não tem perdão para isso, não. Você cometeu o pecado imperdoável. E ficava aqui nele. Anos. Mas a gente faz isso. Sabe como é que o Senhor faz? Como a parábola do filho pródigo. Ele recebe como um pai, feliz da vida, ao ver o seu filho voltando. Faz festa. E essa casa aqui é a casa dele. Então nós devemos agir como ele. Na casa do pai se age como o pai. Isso vale também, meus irmãos, para problemas individuais que nós tenhamos uns com os outros. Mateus 18 ensina: teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele, para ganhar seu irmão de volta. É para ganhar seu irmão de volta. Se ele se arrepender, perdoe de verdade. Pare de impor condições que Deus nunca impôs a você. Chame essa pessoa para junto de novo. Reafirme o seu amor para ela com palavras, com ações. Difícil, né? Mas a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar a fazer isso. Tá, mas quantas vezes eu tenho que fazer isso? Teve alguém que já perguntou isso. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão que vier pecar contra mim? E Pedro achando que estava abafando, né? Porque os judeus falavam em 3 vezes. E Pedro coloca um 7, né? Mais que dobrou o negócio. 7 vezes. E Jesus fala: não, Pedro. 7 não. Mas até 70 vezes 7. Sabe de onde é que Jesus tirou esse número? Provavelmente de Lameque, filho de Caim. Lá em Gênesis 4, Lameque ele vai se gabar para suas 2 mulheres, dizendo assim: eu matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. E ele fala assim: 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Filhos da serpente se vingam para sempre. Filhos de Deus não. Perdoam sempre. Sabe os motivos que nos levam a isso? O nosso segundo ponto. Porque nós devemos, então, restaurar os arrependidos da comunhão. Vamos reler os versos 7 a 11. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós eu fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Se Paulo só desse a ordem para a igreja de Corinto fazer aquilo, eles tinham que fazer. Mas veja como Deus é gracioso com eles e conosco. Deus sabe que a gente tem dificuldade em fazer isso. Em restaurar irmãos, em perdoar irmãos. Ele sabe que se dependesse de nós, a gente se afundaria em amargura. A gente inventaria um monte de desculpas plausíveis para nós, para não perdoar, para não restaurar. É por isso que ele traz aqui nesse texto 3 razões para que a gente restaure um irmão arrependido, a nossa comunhão. A primeira delas está no verso 7, ele diz: perdoem, confortem, para que ele não seja
consumido por excessiva tristeza. A intenção da disciplina não é que aquele irmão se entristecesse com o seu pecado, de que ele se arrependesse. Se entristecesse, se arrependesse, mas não que ele permanecesse na tristeza, não que ele definhasse na tristeza, mesmo quando arrependido, como se ele nunca pudesse ser perdoado. E essa palavra aqui, consumido, é literalmente engolido por tristeza. Sabe quando Corá, Datã e Abirão, eles se revoltam contra Moisés, contra o Senhor? Em Números 16, e aí é uma disputa, e aí literalmente Deus faz abrir o chão, engole aqueles homens, as suas tendas, as suas famílias inteiras. Era essa a sensação que aquele homem teria. Ser engolido pela tristeza, ao ponto de ser destruído por essa tristeza. Na frente do povo de Deus. Afundado num buraco sem fim de tristeza. Talvez aquele homem tirasse até a própria vida, a gente não sabe. Tamanha fosse a tristeza dele. Se não bastasse isso, Paulo dá uma segunda razão, está lá no verso 9. Obediência à palavra de Deus. Ele fala, eu escrevi para que vocês obedeçam em tudo. E Paulo, meus irmãos, ele não escreve no nome dele, ele escreve no nome de Cristo aqui. A palavra de Paulo é palavra de Deus. Era para eles, é para nós. Escrevi em nome de Deus. E assim como os irmãos obedeceram essa palavra ao terem excluído aquele homem, agora eles tinham que mostrar essa mesma fidelidade ao Senhor, trazendo de volta aquele homem. Eles deviam ser obedientes em tudo, mesmo que eles não se sentissem confortáveis em fazer isso. Aliás, essa é uma desculpa que a gente usa muito para não restaurar o relacionamento. É que eu não sinto confortável ainda para fazer isso, né? Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai se sentir confortável para fazer, tá? Nunca. Deus nunca ordenou que a gente agisse motivados por sentimentos e vontades. Porque você sabe como é que é o nosso coração? Enganoso. Está na palavra. Desesperadamente corrupto. Não confie no seu coração. Confie na palavra de Deus. Ele diz para a gente agir de acordo com aquilo que a gente crê, andar por fé e não por vista. Isso é o que a Bíblia ensina. E Deus é tão bom que ainda deu o Espírito Santo para capacitar a gente a fazer isso. A gente não faz sozinho. Não haja pelo que você sente. Haja da forma que o Espírito de Deus que mora dentro de você, se você crê, te faz agir. Haja pela forma que a Bíblia nos ensina a agir. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa quando ela mostra como ele reage a pecadores arrependidos. A gente leu mais cedo, uma prova disso mais cedo. Isaías 55, versículo 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus. E quem é o nosso Deus? Ele diz, ele é rico em perdoar. Rico em perdoar. E por sermos dele, nós também devemos ser ricos em perdoar. Não mesquinhos em perdoar. Do contrário, meus irmãos, talvez nós aqui estejamos endurecidos pelo pecado. Ou até pior, talvez a gente não creia de verdade no Evangelho. Talvez a gente não entenda o que o Senhor fez conosco. É por isso que Jesus ensina a gente a orar, lá na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E depois de orar, para ninguém ficar com dúvida, será que foi isso mesmo que ele falou? Ele diz assim, Jesus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não quer perdoar ninguém? Talvez você não tenha sido perdoado por Deus. Ou se você foi,
Você está tão endurecido que você não está percebendo o tamanho do perdão que você já recebeu. Você sabe que o perdão que você recebeu é infinitamente maior do que o que você tem que dar. Nós não lemos na parábola também? Não exija do seu conservo os 100 denários se você acabou de ser perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. Não exija. Não faça isso. Paulo entendia bem essa dinâmica. Tanto é que ele diz, a quem vocês perdoam, eu perdoo também. Eu perdoo também. A igreja é um corpo só. Não é para cada um individualmente pensar se vai querer perdoar o irmão ou não. Não, a igreja perdoou? Todos nós perdoamos. Todos nós perdoamos. E olha que Paulo tinha sido o principal ofendido na história. Mas ele sabe que a ofensa maior não era contra ele, era contra o Senhor, era contra a igreja do Senhor. É por isso que ele diz, o que eu tenho perdoado, e veja o tempo verbal, tenho perdoado, é passado. É passado, ele já perdoou. Paulo fez isso mesmo, antes mesmo de mandar eles perdoarem, Paulo já tinha perdoado. Antes mesmo do homem procurá-lo, sem precisar que o homem fosse até ele fala assim, eu já tenho perdoado esse irmão, eu já sei que ele se arrependeu, eu vou perdoar agora. E ele fala ainda mais, se alguma coisa eu tenho perdoado, ou seja, se é que eu, Paulo, eu tenho que pessoalmente perdoar alguém. E ele fala, eu fiz isso por causa de vocês, na presença de Cristo. Por causa de vocês, na presença de Cristo. Você vê como Paulo parece diminuir a ofensa que ele recebeu? Falando assim, se é que eu tenho que perdoar, se é que eu tenho que perdoar. Sabe por quê? Porque ele sabe quem eram os principais ofendidos nisso aí. Era a igreja e era o Senhor Jesus. Ele não toma como ofensa pessoal aquilo que era uma afronta à igreja e ao Senhor Jesus. E por amor deles, Paulo perdoa o seu ofensor. E deixa de tratar aquilo como pessoal, para dizer que era de fato uma questão da igreja, da vida da igreja. Até porque há uma terceira razão também, no verso 11, pela qual eles deveriam perdoar, para não dar vantagem a Satanás. O acusador, como o nome dele mesmo diz, ama quando os irmãos da igreja agem como ele, acusando sem parar. Ama, para ele é perfeito isso. Ele ama o que Deus odeia. Se Deus diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, o diabo ele quer mesmo que a gente viva desunido para sempre. Até porque, como diz 1 Pedro 5,8, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém para devorar. E que vítima mais fácil para um leão há do que uma ovelha perdida? Longe do aprisco. Facinho, vai abocanhar. Se a igreja não perdoasse aquele homem, ele sucumbiria às acusações de Satanás. E eles mesmos também enfrentariam as consequências de não ter perdoado aquele homem. Sabe por quê? Quem vive em rebeldia ao Senhor não pode ficar em paz. Não pode ficar em paz. Os desígnios de Satanás, sabe qual era para aquela igreja? Sabe qual era para essa igreja? Destruir a igreja. É destruir. Não deixar sobrar nada aqui. Quando você não perdoa, quando eu não perdoo, sabe o que a gente faz? A gente abre as portas e fala assim, vem leão, vem comer umas ovelhas aqui. Lembre-se disso, meus irmãos. Quando a gente se deparar com situações semelhantes a essa. Deus nos dá na sua palavra motivos de sobra para a gente restaurar alguém a comunhão quando essa pessoa estiver arrependida. Motivos de sobra. O que deve mover a gente não é a nossa vontade, o nosso sentimento, o nosso conforto. O que deve mover a gente é o amor de Deus por nós e através de nós. Porque o Senhor nos amou primeiro. E Ele amou a gente, sabe como? A gente era inimigo. Você nem pediu perdão a Deus para Ele te amar.
Você nem se arrependeu para Ele te amar. Ele te amou primeiro e você se arrependeu. E porque Ele amou a cada um de nós, nós o amamos de volta, obedecendo a sua palavra. Mesmo que ela seja difícil para nós. E nós amamos também o nosso irmão, como ele disse. Nosso irmão que se arrepende porque ele é amado dele também. Se ele é seu irmão, Deus o ama também. Mesmo ele tendo feito o que fez contra nós, para que ele não seja engolido pela tristeza de não encontrar perdão, sabe onde? Na casa dos perdoados. Porque como diz 1 Pedro 4:8, o amor cobre multidão de pecados. E contra esse amor de Deus, Satanás não tem a mínima chance. Mínima chance. Mas talvez você ainda esteja relutante no seu coração, sabendo o que você precisa fazer, mas você pensa, eu não consigo fazer. Eu não quero fazer. Talvez você esteja pensando, mas pastor, você não sabe o que ele fez contra mim. Você não tem a mínima ideia da dor que ela me causou. Você está certo, eu não sei. Eu não tenho ideia. Mas Deus sabe. Deus sabe. E mesmo sabendo disso, Deus não mudou uma vírgula do que Ele disse na sua palavra para você. Porque o que o Senhor fez por nós, meus irmãos, foi infinitamente superior ao que a gente pode fazer uns pelos outros. Infinitamente superior. O pastor Kent Hughes, ele conta numa pregação uma história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Eu nem sei se é isso. É holandês, não sei falar holandês direito. Deveria saber, né? Argolo é holandês, mas não sei não. E Corrie, seu pai e a sua irmã, eles trabalhavam numa relojoaria na década de 40 na Holanda. Eles eram crentes e eles começaram a esconder judeus na época que os nazistas começaram a invadir a Holanda. Começaram a esconder judeus na sua casa. Esconderam por vários dias, até que um informante do partido nazista descobriu, contou para o partido, e eles foram lá, acabaram com o esquema e prenderam os 3. Corrie, sua irmã Betsy e seu pai. 10 dias de preso, o pai morreu, não aguentou. Já era um senhor de idade. Ela e Betsy, a sua irmã, elas foram enviadas para um campo de concentração, lá em Ravensbrück, na Alemanha. E lá elas presenciaram as atrocidades dos campos de concentração. Betsy, inclusive, morreu ali, nos campos. Mas Corrie sobreviveu e registrou toda essa história num livro chamado Refúgio Secreto. Tem filme também, parece. Refúgio Secreto. E nesse livro, a Corrie, ela conta uma experiência que ela teve com um dos seus detratores anos depois, numa igreja. E ela diz assim: foi num culto na igreja em Munique que eu vi o antigo homem da SS, que ficara na guarda da porta da sala de banho do centro de processamento em Ravensbrück. Era o primeiro dos nossos carcereiros de verdade que eu via desde aquela época. E subitamente tudo voltou, quando eu o vi. O cômodo cheio de homens zombeteiros, as pilhas de roupa, o rosto pálido da dor de Betsy, a irmã dela. E ela dizia, ele se aproximou de mim enquanto a igreja esvaziava e veio me cumprimentar sorridente. Como eu estou grato pela sua mensagem, senhorita, ele disse para mim. Em pensar que, como você disse, o Senhor lavou os meus pecados. E a sua mão estava esticada, ela disse, para apertar a minha. E eu, que tanto pregava às pessoas em Brumidal sobre a necessidade de perdoar, mantinha a minha mão abaixada. Ainda quando os pensamentos raivosos, vingativos, fervilhavam dentro de mim, eu percebi pecado neles. E ela diz,
Jesus Cristo morreu por esse homem. Eu poderia pedir mais? Senhor Jesus, orei, ela disse, perdoe-me e ajude-me a perdoá-lo. Tentei sorrir, lutei para levantar minha mão, não conseguia. Não sentia nada, nem a menor centelha de carinho ou de humanidade. E então eu sussurrei uma oração silenciosa: Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. E ela disse: quando eu peguei a sua mão, a coisa mais inacreditável aconteceu. Uma corrente que quase me sufocou parecia fluir de mim para ele, através do meu ombro, pelo meu braço e da minha mão, enquanto meu coração derramava amor pela vida daquele estranho. Então ela diz: eu descobri que a cura das engrenagens do mundo não está em nosso perdão, muito menos na nossa bondade, mas em Jesus. Quando Ele nos diz para amarmos os nossos inimigos, juntamente com a ordem, Ele nos dá o seu próprio amor. Agora entendeu que, embora a dor dela fosse tão grande, além do que a gente pode imaginar, ninguém passou pelo que ela passou. Ainda assim, ela não se comparava à dor que Jesus sofreu por cada um de nós. Por ela, pelo carcereiro e por cada um de nós. Nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos, filhos da ira, pecadores, e ainda assim Ele manda o seu Filho para nos salvar da nossa miséria. E quando o Salvador veio, sabe o que fizeram com Ele? Ele foi desacreditado, Ele foi zombado, Ele foi cuspido, Ele foi batido, Ele foi pregado numa cruz. E do alto daquele madeiro, Jesus sofrendo a ira de Deus, que era minha, que era sua, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque o sangue dele foi derramado até a morte, esse perdão veio e chegou até nós. Todo aquele que nele crê tem esse perdão. Não importa o que você fez antes com ele, você tem esse perdão. Ele vai te perdoar se você se arrepender e crer nessa manhã. Não importa o que você fez. Só que não para por aí. O Senhor Jesus, Ele ressuscita, Ele manda o seu Espírito Santo para que nós, os perdoados, consigamos também estender esse perdão aos outros. Eu duvido que exista uma obra de arte mais bonita do que essa. Duvido. Mostra aí. Não tem. A imagem de Deus sendo restaurada em cada um de nós. A imagem do seu Filho sendo esculpida em cada um de nós. Um processo que dura a vida inteira, mas que um dia vai ficar pronto. E sabe quem coopera nisso? Você. Quando você ama como Ele amou. Quando você traz a sua relação com aquele irmão que você quebrou ao seu estado original. Restauração é o que o Senhor faz. A pedra viva que estava longe se arrepende e volta para ser colocada no lugar de onde ela não deveria ter saído. A imagem do Filho vai sendo restaurada em nós. Vai sendo tudo limpo. Restaurado em nós. Até que a gente fique cada vez mais parecido com Ele. Até que a gente fique semelhante a Ele. Isso sim é uma restauração sem igual. Porque ela vai além do nosso retorno à nossa condição original do Éden. Ela vai culminar na glória do Senhor estampada em nós, em Nova Jerusalém. Vamos orar? Oh Deus, obrigado pelo teu perdão sobre nós. Que ofensa infindável nós cometemos contra o Senhor, contra o teu Filho. Mas obrigado porque o Senhor nos perdoou mesmo assim e nos trouxe de volta. Oh Senhor, ajuda-nos a perdoar. Se há alguém aqui que precisa perdoar, Senhor, incomoda esse coração até que faça isso. Não deixa que fique em paz até que faça isso. Nós precisamos, Senhor, ser a casa dos perdoadores, porque nós somos perdoados. A casa dos perdoados perdoa. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor. E que aqueles que ainda não pediram perdão, se há porventura alguém deles aqui, que peça, que possa experimentar dessa maravilhosa bênção que é experimentar do teu amor eterno por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Continua a fazer isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar...